Olá, queridos ouvintes do Trocas Preciosas. Eu sou Adriana Oliveira e, junto com a Priscila Almeida, conduzimos este podcast que traz temas essenciais e diversos que atravessam as nossas vidas, como saúde mental, bem-estar, empreendedorismo, movimentos sociais em comunidades, alimentação e muito mais. Hoje, não poderíamos falar sobre saúde mental sem abordar um tema de extrema relevância: o Setembro Amarelo. Neste mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, trazemos um episódio especial. Entre o episódio que já foi ao ar com o tema Saúde Mental dos Homens e depois deste teremos Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, agora trazemos uma nova e importante conversa, explorando a dualidade do luto, navegando na tristeza feliz, com a psicóloga Luciana Carvalho Rocha. Luciana é psicóloga formada pela UEFMJ, com pós-graduação em psicologia clínica, abordagem gestáltica. Especializou-se em suicídio e comportamentos autolesivos pelo Instituto CRIAP de Portugal e tem formação em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, onde também faz parte do corpo docente. Além disso, Luciana atua como psicoterapeuta do luto, promovendo um trabalho crucial de conscientização e quebra de tabus em torno do suicídio. Ela é autora do livro Nem Covarde, Nem Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Perda por Suicídio, lançado em 2022. Além de ser uma profissional de destaque, Luciana também é mãe, sobrevivente, viúva e palestrante. Neste episódio, discutimos questões delicadas, mas profundamente necessárias, como sonhos, a importância da imaginação na prevenção do suicídio, políticas públicas, bullying, adolescência e os aprendizados que surgem dessas experiências. É um episódio que convida a reflexão e a contemplação. Sabemos que esse tema pode ser desafiador para algumas pessoas. Por isso, recomendamos que você o escute em um ambiente tranquilo e, se precisar, pause o episódio quantas vezes for necessário. Apesar de ainda ser um tabu em nossa sociedade, as palavras de Luciana trazem conforto, clareza e uma rede de apoio essencial. Na descrição do áudio, incluímos os minutos que podem servir como alerta para gatilhos sensíveis. Se você quiser compartilhar alguma experiência ou reflexão conosco, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem pelo direct. Adoraríamos ouvir suas histórias e compartilhar com a nossa querida convidada Luciana. Por fim, pedimos que você nos ajude a espalhar essa mensagem tão importante. Compartilhe este episódio em suas redes sociais com amigos e familiares. Aprecie. Olá, queridos ouvintes do Trocas Preciosas. No episódio de hoje, temos a alegria de receber uma convidada muito especial, a Luciana Rocha. Luciana é psicóloga, psicoterapeuta especializada em luto, sociologista e também escritora. Vamos abordar um tema profundo e sensível, explorando a dualidade do luto, navegando pela tristeza feliz. Prepare-se para uma conversa rica em reflexões sobre as complexidades emocionais que surgem durante o processo do luto pelo suicídio e como podemos aprender a viver com essa dualidade de sentimentos. Luciana, antes de começarmos a falar sobre o tema do episódio, explorando a dualidade do luto, navegando na tristeza feliz, gostaríamos que você dividisse conosco como você está chegando para essa conversa. E uma breve apresentação sua, tendo como pano de fundo, eu sonho com o mundo. Bom, estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu estou chegando feliz, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar podendo ter oportunidade, né, de compartilhar um pouco do que a gente conhece, até do que a gente viveu, né, do suicídio. E eu acho que é um tema extremamente importante de ser compartilhado mesmo. E,
e que, né, esse podcast alcance o máximo de pessoas para que as pessoas possam ajudar umas às outras e até, né, a si mesmas, né? E com relação, né, ao mundo que, né, que eu sonho, eu acho que é um mundo de mais igualdade, porque eu penso que a partir dessa igualdade, né, e oportunidades, né, para todos, eu acho que tudo melhora, né? E, consequentemente, é claro, né, o próprio número aí que a gente tem de suicídios, que infelizmente aqui no Brasil tem só aumentado, né? Uhum, E é claro que o social, né, o financeiro, o econômico também são fatores, né, que impactam, né, na saúde mental e que podem culminar no suicídio. Então, né, o mundo que eu sonho é um mundo mais leve, né, onde as pessoas pensem mais no coletivo, né? uhum. Acho que é isso. A gente está precisando, né, desse mundo que pense coletivo, dessas pessoas que acolham e amparem um ao outro, né? Tipo assim, não solte da mão do outro, né? Porque ele Sim, precisa. É sim. verdade, concordo contigo. Essa nossa próxima pergunta, ela já vem assim, já com até mesmo falando do nosso tema, né? E eu tirei de uma fala do psicanalista Colin Parks, né, que ele fala: o luto é a experiência psicológica que qualquer pessoa irá viver. E quanto maior for o amor, maior será essa dor. Na verdade, o luto é o preço do amor. Durante o processo de luto dos sobreviventes, é comum que as emoções de tristeza e felicidade coexistam? Não só é comum, como é desejável, né? É o que a gente espera, né, de um luto que tem um processo saudável, né, digamos assim, porque a partir de, né, uma perda, né, é, a gente vai carregar esse vazio, essa dor, né, para o resto da vida, né? Porque o luto ele não tem um fim, né? Diferente do que as pessoas pensam, não tem aquelas fases pré-definidas, né? Mas no entanto, a gente precisa, né, de ter momentos de alegria, a gente precisa se divertir, né? O que acontece no processo do luto é que aquela dor que a gente sente, ela já não nos define, ela não nos ocupa por inteiro, né? Assim, quando você vai percorrendo esse processo e se trabalhando, né? E aí, como ele já não te ocupa por inteiro, sobra, né? Espaço para você se interessar por outras coisas, para você conseguir ter alegria com outras coisas. Então, eu sempre falo aqui no consultório que, tipo assim, não perca, né, os momentos de alegria quando eles chegarem. Porque é muito comum que as pessoas, às vezes, assim, muito contaminadas pelo senso comum, achem que no luto, né, principalmente no primeiro ano, não podem se divertir, não podem sair, né, não podem rir. Tem pessoas que se culpam porque riram, às vezes, de uma piada. Como que eu tô rindo, né? Mas rir e se divertir não, vamos dizer, não anula a dor que se sente por uma perda. São duas coisas diferentes. E muitas vezes a gente até ri, fica feliz também de lembrar coisas que a gente passou com essa pessoa que se foi, né? Então é super natural e desejável, né? Se a pessoa fica só na tristeza, só na melancolia, só na dor, aí muito provavelmente essa pessoa precisa realmente de uma ajuda profissional, né? Porque ela não pode, o processo de luto, ele é justamente uma coisa em movimento, né? São os altos e baixos. Então, se ela fica só na tristeza, então já está um luto complicado. Luciana, achei super interessante você trazer logo no início essa questão do coletivo, né? Que tem aspectos sociais e econômicos que impactam também nessa questão.
E eu tenho refletido muito, assim, como que a gente consegue navegar, assim, com mais discernimento, lucidez e coragem em um mundo que está adoecido, né? A gente tem testemunhado efeitos climáticos, questão do Covid, que todo mundo passou, problemas políticos, guerras, né, que não caberiam, né, para o mundo de hoje, polarização, a gente está nessa onda de fake news, tal. E assim como você disse, também tenho a impressão de que, enquanto sociedade, a gente não tem como tratar somente no nível individual, né? A gente vai ter que tratar essas questões mais coletivas, né? Como que está a qualidade das nossas relações, como estão e quem são os nossos vínculos, de que forma que a gente vem é, se nutrindo desses ambientes e o que esses ambientes fornecem, né, de nutrição para as pessoas e como que está o nosso senso de pertencimento, que eu acho que está muito relacionado também às questões de transtornos mentais e até o ponto de chegar no momento de suicídio. E aí eu estava escutando o Oswaldo Montenegro, onde ele deu um depoimento falando sobre o fracasso depois do sucesso, e ele disse: eu aprendi que o sucesso é bom e o fracasso só é tolerável se você estiver em bando. E essa frase me tocou bastante. E aí eu queria, de repente, ouvir de você, assim, como que a gente fala sobre a prevenção do suicídio, em quais esferas a gente tem que se atentar, e quais elementos importantes para a gente trazer para discussões mais amplas e coletivas, e o que a gente precisa cultivar em sociedade para a gente não chegar ao ponto de da gente aumentar, né, a quantidade de suicídios que hoje a gente vem observando, não só no Brasil, mas no mundo, né? Sim. Assim, né, o número de suicídios, né, assim, na América Latina tem aumentado, né, a gente até vê em outros lugares no mundo tem diminuído, né, embora aqui é muito subnotificado, né, então, assim, também acho que quer dizer, aqui, comparado com outros países, se a gente for olhar o ranking que a gente está, é como se nem tivesse tanto suicídio, mas tem muito mais. A gente sabe que, assim, uns 40% né, do número de suicídios, eles não são notificados, né? Assim, com relação né, a essa questão aí da coletividade, né, dessa rede de apoio, né? Isso aí faz toda a diferença realmente no, né, na prevenção do suicídio, porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa um dos outros. A gente precisa de, sabe, de sonhar junto, a gente precisa né, de apoio, de quando a gente tá, né, tá mal, né, porque tristeza faz parte da vida, sim, né, então a gente tá numa sociedade adoecida, aonde, né, só pode demonstrar ou falar, né, sobre estar bem, né, e isso não existe, ninguém está bem o tempo todo, né? É impossível. A gente fica mal, sim, a gente chora, a gente passa por períodos difíceis. E então, assim, quando você tem um apoio, né? Quando você tem quem né, tá ali para te escutar, para te aconselhar, ou mesmo que esteja ali e fala, olha, eu tô aqui, né? Porque às vezes você não quer nem falar, isso já faz muita diferença, né? Eu senti isso muito positivamente quando, né, eu perdi o Marden, porque eu tive muito apoio, né, assim, dos amigos, da família, e isso me ajudou demais para que eu pudesse cuidar de mim, né, porque são muitas questões simultâneas, né, no meu caso era o luto dos meninos, né, eu tendo que cuidar deles, trabalhar, cuidar da casa, as questões burocráticas, então, assim, é muita coisa. Mas eu tive muita sorte porque eu tive gente me ajudando e me amparando em todos esses lugares, vamos dizer, que eu precisei, né? Então, apesar de ter sido muito difícil, né, se tornou uma tarefa mais suportável, né? E até eu peguei isso porque, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente precisa falar também da pós-venção,
né? Porque a pós-venção, ela é a prevenção do suicídio a partir, né, de alguém que perdeu né, uma pessoa amada por suicídio. Então, assim, certamente, né, se você é um enlutado por suicídio e você tem esse suporte, você corre menos risco de se deprimir, de se sentir sozinho, né, e até de talvez poder ter algum pensamento suicida também, né? Então, o que que a gente pode fazer de forma efetiva, né? Primeiro é o seguinte, eu falo que a gente tem muito, né, a ser feito pela prevenção do suicídio, sim. Agora, eu sou uma pessoa também realista, né? Porque às vezes eu escuto pessoas dizerem, nós precisamos acabar 100% do suicídio, né? Pode ser muito sincera, eu não acredito, né, em acabar 100%, né? O suicídio, infelizmente, é um fenômeno que sempre ocorreu, né? Isso é uma coisa antiga que sempre aconteceu. Mas eu acho não, tenho certeza que a gente tem como diminuir os números, a gente não pode deixar aumentar, né? A gente precisa diminuir. E aí, o que que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, né, a gente precisa normatizar o tratamento, né, da nossa saúde mental. A gente precisa entender que o cérebro, ele é um órgão, como outro qualquer, que adoece. Então, da mesma forma que a gente trata, né, um coração, pulmão, rim, o que quer que seja, a gente precisa cuidar do cérebro, né? Uma pessoa, por exemplo, que infarta, ela infarta, né, em decorrência de fatores externos e internos. Ela tem talvez uma genética, ela tem questões biológicas e ela tem questões ambientais, estilo de vida, o que que ela come, tem N coisas. E com relação ao cérebro e a saúde mental não é diferente, né? Nós temos questões também genéticas, biológicas, temos questões, claro, né, da nossa cultura, que também né, não é à toa que os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres, né, questões que nós falamos econômicas, né, sociais. Então, isso tudo né, vai impactar no funcionamento do cérebro. Então, as pessoas precisam começar a entender que quanto antes a gente começa a tratar né, um adoecimento mental, porque é igual assim, uma gripe quando acontece que pode virar uma pneumonia, né? Então, assim, quanto antes começa a se tratar, melhor, né? Através da psicoterapia, se precisar, tem que dar um medicamento, sim, né? A gente não dá medicamento para um monte de coisa, por que que não pode dar para o cérebro, né? Então, as pessoas precisam se informar melhor, né? E é claro, a gente ter profissionais também mais qualificados, porque é claro que não é medicando todo mundo de qualquer jeito, né? Achando que tudo é medicar, porque também não é o caminho, né? Mas infelizmente o que eu vejo muito é assim, muitas vezes as pessoas que estão precisando não estão sendo medicadas, e muitas vezes vão buscar outras formas de dar conta dessa dor, né? Que vai ser através de uma bebida, de um outro vício, uma outra coisa, né? E pessoas que muitas vezes, né, estão medicadas e que talvez nem teria tanta necessidade, poderia estar, sei lá, fazendo só uma psicoterapia, né? Então, a gente precisa, sim, né, falar sobre saúde mental. Então, o primeiro ponto, eu acho que é cuidar da saúde mental. E o outro seriam medidas. Eu acho que a gente precisa de medidas, né, de ordem pública mesmo, efetivas, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma lei, né, que é a 11.941 de 2019, que, né, é uma lei que fala sobre medidas, né, de prevenção do suicídio, etc, etc, é muito bonito, mas na prática não mudou nada. Então, assim, não adianta, né, você ter no papel e na prática não ser feito. Então, uma forma é o quê? Fazer uma psicoeducação, passar para as pessoas as informações,
né? Para que as pessoas saibam quanto precisam pedir ajuda, para que possam talvez perceber quando alguém está precisando. Não é sempre que dá para perceber, né? Não é que igual uma mentira, né? Que é muito divulgada, aquela coisa, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. A gente sabe que isso é mentira, né? Então, assim, eu acho que eu penso que se a política pública do país se envolvesse mais, contratasse pessoas que entendem, fizessem campanhas, né? Porque o Setembro Amarelo é uma iniciativa privada, né? Então, qualquer um fala qualquer coisa, fala muita coisa errada. Então, eu acho que precisa estruturar melhor também, sabe? E principalmente, assim, nossos jovens, né? Eles precisam de proteção, porque a coisa tá muito feia, né? Aqui no Brasil tá assim. Está aumentando demais da conta. Os meninos muito jovens. Eu tô lendo ainda o livro O Corpo Guarda as Marcas, que ele fala sobre a questão do trauma. E aí ele fala que as pessoas traumatizadas têm a tendência de projetar seus traumas em tudo que as cerca e têm dificuldade em decifrar o que ocorre à sua volta. E aí o trauma afeta a imaginação, que por sua vez é fundamental para a qualidade de vida. A imaginação está ligada à criatividade, alívio do tédio, enriquece os relacionamentos mais próximos. E ele acrescenta também que sem imaginação não há esperança, nenhuma possibilidade de antever um futuro melhor, nenhum lugar onde a gente possa ir e nenhuma meta a alcançar. E aí eu fiquei pensando muito se a gente não precisaria resgatar a nossa capacidade de imaginar também como um atributo importante para a prevenção do suicídio e da gente de cuidado assim com a nossa saúde mental, né? Aí eu queria saber se faz sentido para você essa questão da imaginação e se poderia comentar um pouquinho mais assim com base na sua experiência. Sim, eu penso que né, essa questão da imaginação, ela está diretamente ligada, né, à questão é, da criatividade, das artes, né, que são importantíssimas, né? Isso aí conecta a gente com a gente mesmo, que é o que está acontecendo, que as pessoas estão muito para fora, muito distantes delas mesmas, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo. O difícil que eu penso é se a pessoa já entra num nível de adoecimento, muitas vezes, né, dependendo do grau, fica difícil você conseguir tirar ela disso. Então, assim, eu acho que esses recursos, né, da criatividade, da arte, né, a gente precisa, né, fazer a prevenção literalmente antes da coisa acontecer, né? Então, cuidar dos nossos jovens, né, para que não chegue num ponto aonde talvez possa ser tarde demais, né? Porque eu falo, é igual um câncer, porque o câncer, se você dependendo, né, dependendo do tipo, se você descobre mais precocemente, né, muitas vezes você consegue, né, ficar bem, ou mesmo que não tenha uma cura, mas você consegue viver bem durante muitos anos, né? Agora, se demora, às vezes a coisa já tomou, né, conta e já está mais difícil. Então, assim, com o adoecimento mental é a mesma coisa. E eu fiquei também pensando, né, que a imaginação ela tá ligada nessa questão que você colocou anterior, né, da gente imaginar políticas públicas, né, a gente imaginar outras pessoas se envolvendo também, né, e eu achei muito bonito quando você falou assim, a nossa capacidade de sonhar juntos, né, que hoje Sim. a gente vive numa sociedade tão individualista, né, que a gente acaba ficando nas nossas bolhas e o quanto é importante a gente despertar essa capacidade que a gente pode sonhar juntos, né, através dessas causas. Sim, sim, é muito bom, né? Você poder fazer isso junto com alguém, né? Ou com várias pessoas, né? A coisa faz mais sentido, né? Porque sozinhos, de alguma forma, todos somos, né? A gente tem todo mundo seus vazios, seus buracos, mas assim, isso é individual. Agora, a coisa do coletivo, isso aí é essencial e faz com que, né, o que a gente faz, o que a gente desempenha aqui, tenha sentido, né? Como é que você vai estar feliz, super feliz, vendo tanta coisa acontecendo aí, né? Eu falo que só se a pessoa for muito,
né? Muito bitolada, né, mesmo, né? A pessoa não está conectada, né, com o outro, né? Pergunta da Pri eu achei interessante sobre a arte, né? Porque eu, durante meu processo de luto, né, no momento muito agudo ainda, que estava recente, eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever através de um poema que eu recebi do Vitor Hugo, que eu acho que é Chegadas e Partidas, e foi dele que me deu forças e eu comecei a escrever em forma de poemas, né? E aí escrevi meu livro descrevendo o meu processo de luto, desde o primeiro momento até o momento onde eu me sentia bem, né? Não 100%, mas eu estava bem. Então, eu sempre falei para a Pri que essa arte me salvou, porque se não fosse essa arte da escrita, eu não sei se eu suportaria passar pelo processo, porque não foi um processo fácil, né, pela passagem do Ian. E aí você comentou dos jovens, eu achei muito interessante, porque eu ouvi os casos que estão acontecendo no Brasil, e aí eu queria te perguntar, hoje os jovens têm informações prontas, acesso rápido e, e, e assim, todos os tipos de informação. Como que esses jovens não têm a capacidade de entender o bullying, se eles sabem que são bullying, eles sabem que tem amigos que praticam bullying com outros na escola e não olham para isso no sentido de apoio, né, de chegar e acolher um amigo que possa estar passando por isso. Sim. O adolescente, né, na verdade, ele é muito inseguro, né? Eles estão vivendo ali um momento, né, que eles tentam se afirmar através, muitas vezes, do bullying, né? Uhum, Mas eles, na verdade, eles têm uma insegurança enorme, né? Então, quando uma pessoa, talvez, né, até vê, sei lá, um colega fazendo bullying no outro, às vezes ele não consegue, às vezes, se expressar, se defender o outro, talvez com medo dessa exposição, né? Você está falando isso, eu estou lembrando que eu era a defensora dos oprimidos. Agora que eu lembrei disso. Né, eu tô com 50 anos, né? Então, assim, não tinha essa palavra bullying, mas, assim, sempre tinha o povo que, né, o povo caía na pele. E eu sempre fui aquela menina, assim, que não era nem, não sofria bullying, também não era popular, nem nada, era na minha ali, né? E sempre tinha, né? Eram os novatos, repetente, o povo que tinha um estereótipo, as pessoas eram muito mais, porque se hoje são preconceituosos, há 35, 40 anos atrás era muito mais, né? E eu fazia muito isso, sabe? Eu estava muito indignada, assim, de tratarem uma pessoa mal, de fazer piada, né? E, e hoje, eu acho que, assim, tá muito misturado e confuso isso, porque eu já vi, inclusive, né, aqui no consultório, meninos que, por exemplo, vão defender um colega e aí acabam tendo um problema na escola, porque às vezes agiram de uma forma até talvez inadequada mesmo, mas que uhum, ficaram nervosos, estavam fazendo isso com meu amigo, eu fui lá e não sei o quê. Então, assim, aí a escola vai e chama a atenção desse menino que foi defender o outro, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o que tornou, né, uma das coisas que tornou mais difícil também esse processo do bullying é porque hoje, né, com a internet, o bullying ele acontece 24 horas, uhum. né? Os meninos hoje, eu acho que eles são muito mais pressionados do que a gente. Tanto é que eu discordo absolutamente quando as pessoas dizem que a geração de hoje é fraca, que a geração é isso, que é aquilo. Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, né? Eu acho que a minha adolescência foi muito mais tranquila do que eu acho que esses meninos estão vivendo, né? Porque hoje, quer dizer, muito celular, eles são impactados de tudo quanto é lado, é muito estímulo, então é muito mais difícil para você se concentrar num estudo, para você até ficar com a sua família, né? É, então, eu acho que
é como se tivesse, assim, hoje é como se tivesse vários modelos para os meninos, né? E eles não sabem mais qual que é ali a referência, porque antigamente era a referência da família e a referência dos amigos próximos ali que ele encontrava. Hoje ele vê um tanto de gente que eles não fazem ideia de quem seja, de repente cara ficou famoso, tá ali, e eles acham legal as coisas que eles veem, né? Então, eu acho que os meninos estão muito sem referência, e eu acho que isso torna os meninos mais inseguros, mais vulneráveis, né? E, né, de certa forma, talvez até com um pouco mais de maldade nesse sentido de, né, de fazer bullying, né? Acho que é As, isso. as escolas não estão atuando nesses casos Nossa, de bullying. eu vejo atuar pouquíssimo. Eu, inclusive, fico super preocupada, fico triste. Aqui em Belo Horizonte mesmo, teve alguns casos, assim, praticamente que recentes, acho que, não sei se foi 2 meses atrás, talvez, em duas escolas. Acho que no primeiro semestre também tinha tido 2 ou 3 casos, sabe? E é claro, né, assim, o que eu soube, porque inclusive uma fez contato comigo e eu sugeri algumas abordagens, porque eu acho que tem que fazer um trabalho com os alunos, com os professores e com os pais, né? Então, Sim. todos precisam ali, né? Aí eu propus alguma coisa ali, mas eles nem me retornaram. E depois eu vim saber que eles não fizeram nada a respeito, sabe? E eu atendo aqui, por exemplo, meninos, né? Eu atendo crianças também, de 7, 9 anos, e que, por exemplo, ocorreu, né, suicídio na escola deles, e, sabe, ficar sabendo e tal, aí começa, assim, aquela especulação, né? Ah, disse que era isso. Aí eu até oriento aqui, né? Eu falo, olha, não é bem assim. Se alguém falar, né? Não, não tenta render, né? Vamos respeitar a família. Ninguém sabe o que realmente estava acontecendo. Aí eu explico um pouquinho. Mas quer dizer, isso tinha que ser feito macro, né? Tinha que ser feito É, na escola. Então, assim, eu não vejo, assim, em escolas, porque eu acho que, inclusive, não tinha que esperar acontecer, né? claro. Para ser feito algo. Eu acho que tinha que ser um trabalho constante, sabe? Assim, sei lá, de palestra, de roda de conversa de tempos em tempos, que fosse 2 vezes ao ano, sei lá. Mas, assim, eu não vejo acontecer aqui, não vejo. Então, assim, eu acho que por ser um tabu, eu acho que eles não sabem muito bem o que fazer, mas quer dizer, né? Tinha que procurar quem sabe para orientar, né? E eu acho também que, infelizmente, isso é triste falar, mas eu acho que tem um preconceito dos pais, que às vezes eles vão ter que enfrentar, né? A própria escola bancar de olhar para isso. E isso é muito triste, porque, assim, os mesmos pais, né, que têm o preconceito de falar sobre isso, são os mesmos pais que, infelizmente, estão sujeitos a perderem Meu seus Deus. filhos dessa forma, né? Porque ninguém está ileso a isso, infelizmente, né? Verdade. Eu acho que assim, as escolas deviam pensar em redes de apoio dentro das escolas, né? Porque isso auxilia dentro da escola e isso leva para dentro de casa, né? Então, Sim, aquilo que de repente não está indo bem em casa, ali naquela rede, a pessoa pode conseguir se expressar e melhorar o que está acontecendo em casa. É uma pena, sim. né? É uma pena. Às vezes as pessoas precisam, isso precisa chegar bem perto para poder entender que precisa fazer algo por isso, né? Sim, Voltando para a arte, né? Nem covarde, nem herói é o título do seu livro. Na sinopse está escrito: após a morte de seu marido por suicídio, Luciana percebeu que não seria possível ser a mesma pessoa de antes. Ela precisava entender minimamente o que tinha acontecido. Decidiu então estudar tanatologia e sociologia. Ela é hoje uma referência no assunto, atende muitos enlutados e afirma que é muito grave não se falar sobre esse problema de saúde pública. Na obra,
A autora fala abertamente sobre o seu próprio luto e nos ajuda a entender, sem culpa ou condenação, o gesto extremo de quem tira a própria vida e nos explica por que o suicida não é nem covarde nem herói. Luciana, poderia nos falar um pouco mais do seu livro e como ele vem acolhendo e apoiando o seu trabalho com os sobreviventes e até mesmo pessoas que têm ideação suicida? Ah, pois é, o livro também, né? Ele também me salvou de alguma forma, né? Eu acho que ele Hum, começa me acolhendo, né? Porque foi hum, muito bom escrever esse livro, né? Assim, relembrar da minha história, conseguir concretizar, né? Uma coisa que eu queria no sentido de acolher as pessoas, mostrar que elas não estão sozinhas, é, né, quebrar o tabu com relação ao estigma do suicídio e também com o estereótipo da pessoa que morre por suicídio. Então, eu queria mostrar isso. E queria também, né, que quem sabia da minha história, mas assim, às vezes não chegou a conhecer o Marden, eu também queria que falar, olha, ele foi essa pessoa, né? Não fica pensando assim, ele é a pessoa que morreu por suicídio. Ele morreu por suicídio, mas isso não define ele. quem ainda? Hum, Então, então assim, foi muito bom porque, primeiro, para mim foi libertador. Eu achei que meio que fechou um ciclo, sabe, que eu precisava. E para mim é muito maravilhoso né, ver a repercussão que ele tem realmente assim, né, junto aos enlutados por suicídio, principalmente, mas também as pessoas, né, que não perderam, né, ninguém por suicídio, mas que leem e também são impactadas pela história, por falarem, nossa, a visão que eu tinha sobre suicídio era completamente errada, né? Então, obrigada, né, por estar falando que é desse jeito, né? É, Então, eu acho que foi um presente, né? Para mim, o livro foi um presente para mim e para os outros, sabe? hum, Eu acho que o trabalho que eu faço hoje, o Marden está junto comigo, né? Assim, infelizmente foi através da morte dele, mas ele tem uma parcela grande, né, para que eu pudesse estar fazendo o que eu faço e tá podendo, né, sentir que eu realmente faço diferença na vida, né, de algumas pessoas, né, e de mostrar que por mais difícil que seja, porque é difícil, né, vai fazer 9 anos agora, é difícil, né? Continua sendo difícil, mas que mesmo, né, com a dor da saudade, né, de eu não ter o pai dos meus filhos aqui, de eu ter tido uma história interrompida, mas que é possível, né, você encontrar outros sonhos, né, você poder, né, fazer novos amigos, né, planejar outras coisas, né, e até mudar a sua visão, né, de mundo. Porque eu acho que hoje eu sou uma pessoa realmente mais. Eu gosto mais de mim hoje, como pessoa, né? Eu acho que antes da morte do Marden, eu era mais iludida. Eu era uma pessoa assim, sabe? Eu acho que a dor, né, ela pode nos transformar, assim, de uma forma que a gente se torna melhor mesmo, né? Porque realmente não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que não importa, né? Ficar sofrendo com, ai, se isso acontecesse, aquilo, então eu não faço isso mais, né? Há anos lá em casa eu já falei, vocês não me vêm com si, né? Quando acontecer, a gente vê. Mas, né, vou ficar aqui com suposições? Não, no concreto, hoje, o que que tem é isso? Quer fazer o que com isso? Então, né? Porque a gente não tem como controlar tudo, né? E então, assim, eu acho que, né, o livro, né, como
você, né, colocou aí, né, a questão que a arte, que a escrita também, né, te salvou, né, eu também vejo que a escrita do livro ela foi essencial para o meu processo de luto, né, assim, eu tinha uma coisa, logo no início, quando a Marlene morreu, que eu tinha certeza que eu ia escrever um livro, eu falei, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, mas nunca dava, era até muito, né, dava tempo, né, porque as coisas, a gente tem que fazer um monte de coisa, eu não conseguia parar para escrever. E aí, na pandemia, né, isso para mim foi muito bom, porque como estava todo mundo dentro de casa, eu trabalhando, né, mas muito online, e os meninos quietos dentro de casa, aí eu consegui fazer um monte de coisa. Então, assim, para mim foi um período muito produtivo, sabe? Porque eu estudei demais, eu fiz muita coisa, escrevi o livro. Então, né? Então acho que é isso, né? Eu fico feliz desse livro tá aí. Eu concordo contigo, eu me vejo antes e depois do Farol e o Barco. E também me sentia muito iludida, tudo, né? E hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente, né? E eu tive a oportunidade de escrever mais 2 livros. Meu terceiro livro é um livro infantil que eu escrevi junto com a Pri, né? Falando sobre compaixão, né? Das crianças, né? E, e faz toda a diferença na vida da gente, ou até mesmo nosso projeto Trocas Preciosas é algo que eu me dedico assim, porque para mim é todo o diferencial de tudo que eu trouxe após a partida dele. E eu digo assim, superar, eu não superei. O que eu superei foi a dor e o sofrimento, porque a gente não supera a partida de um filho, como eu também acredito que a gente não supera a partida de um esposo, né? A gente supera só a dor e o sofrimento mesmo. Sim, E falando sobre as muitas luzes que você mencionou num post seu que você fez no Instagram, que você disse dos altos e baixos da vida, eu enxergo com doçura o quanto sou abençoada e grata por tudo que me tem acontecido. Filhos lindos, um novo amor, maturidade, amigos poucos e preciosos, desafios, família que me ensina e uma essência minha que me orienta e me salva. E você cita um poema da Cora Coralina. A minha pergunta para ti, como você desenvolveu essa gratidão e apreciação pelas luzes que habitam em você? é. Eu acho que eu tenho um olhar assim, né? Eu procuro ver realmente o lado bom, né? Das coisas, né? E, e eu acho que, mais uma vez, né, eu acho que tudo aquilo que, né, que eu passei, né, que foi muito difícil, eu acho que isso também faz a gente valorizar, né, aquilo que a gente tem. Eu acho que, né, quando eu olho, né, para os meus filhos, né, para minha casa, para o meu trabalho, para os pacientes que estão aqui, né, para um novo amor, né, que eu hoje estou namorando. Então, assim, é olhar e falar, nossa, né, assim, eu tenho sorte, né, de ter conseguido, né, ser merecedora do que me é apresentado, né? Eu tenho coisas difíceis, né, como todo mundo, mas também eu acho uma coisa importante, eu não me coloco, né, no lugar assim, como muita gente às vezes acha e fala, né, que eu já escutei, nossa, a pior coisa do mundo deve ser, sei lá, perder alguém por suicídio. Eu acho que perder alguém que se ama realmente é horrível, né? É muito doloroso. Mas primeiro que para mim nunca foi a questão de ser por suicídio, né? É a questão dele ter morrido. E outra coisa, porque assim, eu acho que, né, tá longe de ser a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é isso. Por mais que para mim é a pior coisa, né? Para mim é. Mas assim, eu acho que eu consigo ser grata e olhar para o que a vida me oferece, como, por exemplo, né, eu ter transformado, né, transmutado, o que aconteceu comigo, eu acho que
hoje eu vejo aí, né, resultado disso, né? Hoje eu vejo muita coisa que foi transformada em função disso. E aí eu realmente eu sou grata, eu acho que o caminho tem que ser esse, né? Porque afinal de contas a gente está aqui para quê? Acho que a gente tem que procurar viver bem, né? A gente tem que procurar estar bem. E isso não significa, né? Isso não é, a vida é só alegria, já disse que não é isso, tem dias que eu tô péssima, é lógico, né? Mas assim, eu acho que a hora que a gente coloca, porque isso também foi uma coisa que eu decidi. Quando o Marden morreu, eu falei, eu não vou morrer junto, né? Eu tenho dois filhos para criar, eu sou nova, eu tinha 41 anos. Eu falei, eu preciso seguir, eu preciso divertir, refazer minha vida. Eu não quero ser aquela pessoa que vão lembrar e falar assim, nossa, depois que o marido morreu, ela acabou, ela, né, sabe? Eu falei, eu não quero ser essa pessoa, não quero que meus filhos tenham essa mãe, porque eles já perderam o pai. Então, eu acho que tem muito a ver com decidir também, sabe? Foi uma decisão. Eu falei, eu vou decidir, eu vou fazer assim. E aí, eu acho que é o que eu procuro fazer até hoje. Tem uma frase da Elizabeth Kubler-Ross que diz: as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade, uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. Ao longo da sua trajetória, acompanhando o sofrimento de tão perto na vida pessoal e na vida das pessoas, né, que você tem cuidado e acolhendo, é, estudando diferentes formas de acolher essas pessoas em sofrimento e trazendo linguagens para conversar sobre esse tema difícil, né, para que as pessoas comecem a interagir. O que que você tem aprendido ao longo desses anos? Nossa, eu aprendo demais, né? Eu falo que assim, eu acho que o paciente, né? Você não, né? O que você disse aí, né? Do o cuidado que eu tenho com o paciente, e acolher, estudar, mas assim, é muito maravilhoso, né? Porque eu aprendo demais também com eles, né? Porque e eu sofro junto. Eu já cansei de chorar com o paciente aqui junto, entendeu? Porque são coisas muito difíceis, né? E a gente acompanha, não tem como, não existe. Eu não sou uma pessoa tipo assim, ó, fica ali. Não, eu sofro também, né? Da mesma forma que eu fico feliz de ver também, né, acontecendo coisas e tal. Então, assim, eu acho que né, o que mais eu acho que fica, né, primeiro, acho que é o aprendizado de entender, né, porque quem não entendeu isso ainda, né, uma hora a ficha vai cair, mas é porque a vida não é livre de sofrimento, né, então a gente tem que aprender, né, a lidar com esse sofrimento. Eu acho que esse é o grande acho que é a grande sacada, né, de falar assim, olha, o sofrimento existe, está aí, mas a alegria também existe, né? Então, quando tiver muito, né, muito difícil, ver como que você vai passar por isso, né? Porque vai passar, e quando tiver bom, aproveita muito também, né? Aproveita porque isso também é passageiro. Então, talvez o que eu mais tenha aprendido, tanto na minha vivência quanto com os pacientes aqui, é viver, né? Eu acho que essa consciência da morte, a morte muito próxima da gente, ela faz isso. De tipo assim, como que eu quero viver a minha vida? Com quem que eu quero compartilhar? Porque hoje eu escolho muito, né? Assim, com quem que eu quero passar, né, os minutos da minha vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é sobre viver, né? E valorizar o tempo que você tem, que você não sabe quanto tempo você tem. E nem das pessoas que estão com você, é claro. Eu acho que o amor que a gente tem por essas pessoas, né, ele é tão grande que ele sobrevive à morte.
Sim, sobrevive. Eu até hoje, assim, eu falo demais do Marden e eu, assim, né, hoje eu namoro, né, uma pessoa que ela, né, ele é maravilhoso nesse sentido também, porque eu vivo falando do Marden para ele e ele não acha ruim. E ele fala, o Marley faz parte da nossa vida, porque ele faz parte da sua vida, e a gente está junto, ele faz parte da nossa vida. Então, assim, eu falo muito, eu conto caso, né, com os meninos, é claro, os meninos lembram, tem foto da gente lá na sala, como família, que eu falo, não, eu quero que meus filhos tenham, não esqueça, porque eles eram muito pequenininhos, né, o Samuel tinha Uhum. acabado de fazer 5, a Thaís 10. Aí eu falo, não, eu quero que eles lembrem que já, né, o Samuel tem mais tempo sem o pai do que com o pai. Então eu falo, né, eu quero uma foto na sala, né, nós quatro, para lembrar que, né, eles têm família aqui, ó, essa Sim, família, né, pode ter, né, pode ter os amigos, outra família, eu posso estar namorando, mas lembrar que nós temos sim a nossa aqui. E, né, então assim, é isso, eu acho que a gente, né, leva, né, as pessoas amadas, né, que partiram com a gente, é para a vida, elas seguem com a gente e eu sou quem eu sou hoje em função de tudo que eu vivi em vida com o Marley, né, enquanto ele estava vivo, e depois que ele morreu também. Fui impactada pela morte dele e, né, fui fazendo o que eu dei conta e tô aqui, né? Então, ele continua com a gente. com certeza. Ó, bom, nós estamos chegando ao fim, Luciana, e realmente eu ficava horas aqui conversando contigo, eu acredito que a Pri também, porque é tema da vida, né? Independente Sim. da morte, é tema da vida também, né? E aí eu gostaria de saber de você quais os canais que as pessoas podem te conhecer mais e sobre os trabalhos que estão acontecendo e se tem algum projeto em andamento. Hum. Primeiro, né, dizer que também adorei o papo, muito bom conversar com vocês, né, muito pessoas leves e do bem. E assim, né, meu canal, né, é o Instagram, né, que é luciana.psicologia, né, acho que é o mais fácil. E de projeto, assim, né, mais concreto é escrever um outro livro, né? Eu tô, na verdade, assim, eu comecei, mas aí parei porque a vida vai chamando, né? Muita coisa para acudir e fazer. Mas assim, né, eu quero que esse livro seja publicado, vamos ver se o ano que vem, né? Que adoro escrever, né? Acho que faz bem para mim, eu acho que tem um eco, né? Então, acho que é isso, é aguardar o próximo livro, né? Que bom, vamos aguardá-lo então. Luciana, a gente queria muito te agradecer. Uma das coisas que mais me emociona é quando eu consigo testemunhar assim uma pessoa transformando a dor em compaixão, assim, é quando ela consegue fazer daquela dor assim um sentido para a vida, não só da dela, mas para outras pessoas, assim. Então, assim, é muito comovente para mim e te agradeço muito assim por você compartilhar e que a sua voz, a sua escrita possa acolher muitas pessoas, expandir e que outras pessoas se sintam tão tocadas como eu estou agora. E porque é muito bonito assim de ver como que a gente pode transformar as nossas dores em atos compassivos, assim, que é o que a gente precisa hoje para nossa sociedade, né? E que é tão genuíno que a gente sente até no corpo, assim, essa energia e essa oportunidade, assim, que a Adri e eu estamos tendo agora, assim, de estar com você. Muito obrigada. Eu é que agradeço, viu? Gostei muito de conversar com vocês e conhecer vocês, tá? Que bom, um abraço, muito Tá obrigada. certo. Eu é que agradeço. Você acaba de ouvir o episódio 32 do podcast Trocas Preciosas, com a presença especial da psicóloga Luciana Carvalho Rocha.
Você pode acessar outros episódios em sua plataforma de podcast preferida ou no nosso YouTube, podcast @Trocas Preciosas, e também nos acompanhar pelo Instagram no perfil @Trocas Preciosas. Dando continuidade à nossa série sobre saúde mental, na próxima semana traremos trechos sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. O último episódio, lançado no dia 20 de setembro, abordou a saúde mental dos homens. Nos próximos episódios, falaremos sobre saúde mental dos idosos e o uso de substâncias psicoativas. Continue nos seguindo no Instagram para ficar por dentro das datas de lançamento desses e de outros temas. Este podcast é idealizado por Adriana Oliveira e Priscila Almeida. O suporte técnico foi feito pela Maria Stozzi via Zoom e a edição ficou a cargo de Adriana Oliveira. Mais uma vez, agradecemos por nos acompanhar. Até o próximo episódio.